E para falar mais sobre traição, recebemos aqui ao vivo no estúdio o psicólogo Adalmir Palácio. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso estúdio, Adalmir. Boa noite, é um prazer estar aqui. Para a gente também, num tema polêmico, Sim, muito polêmico, inclusive. Muito polêmico. Nas considerações lá no Nosso Povo Fala, que as pessoas falam na rua, né? Elas falam sobre a questão de falta de respeito, né? Falta de caráter. O que leva uma traição, na sua opinião e na sua vivência também como psicólogo? Bom, tudo aquilo que fere, né, a condição de vínculo, de segurança de um vínculo, que aí seria lealdade, fidelidade, exclusividade, vai levar a essa condição, né, de entender como falta de caráter, falta de comprometimento, entre outras questões. Agora, o motivo da traição vai ser multifacetado, né? Para cada situação, o sujeito vai trazer uma justificativa, né? Às vezes, uma crise na relação, às vezes, a dificuldade de lidar com uma relação monogâmica, né? Então, pode ter vários motivos, eles não são padronizados, os mais diversos, né? Muitos, né? As famosas desculpas esfarrapadas também. Desculpas, entre também culpas e talvez reparações. Uhum. Semana passada a gente teve o caso da cantora Luísa Sonza, né, que declarou nacionalmente que foi traída e isso comoveu muito as pessoas, né? Por que você acha que teve tanta essa comoção? É porque as pessoas se sentiram comovidas assim por ela, se sentiram, né, no mesmo papel, se sentiram traídas também, né? E se colocaram ali na mesma figuração? Olha, primeiro é necessário pensar, né, como isso chega para a mídia, numa sociedade do espetáculo, né, onde tudo que é exposto cabe o outro a opinião. Mas também nós podemos pensar por um lado, até um lado saudável de empatia. O que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou desejar para o outro, e se aconteceu com o outro, poderia ser comigo. Então, fica ali um papel, às vezes, de julgamento, né? De ver e falar, olha, é inaceitável o que aconteceu, foi desrespeitoso, foi falta de caráter, foi falta de comprometimento e por aí vai. Então, nós podemos ver por esses dois lados, né? Uma empatia do social, né? As questões, porque nós somos também traçados pelo social, e quando nós somos traçados pelo social, às vezes o social vai julgar, vai punir, vai defender, vai cancelar e por aí vai. Por aí vai, mas ninguém sabe realmente os verdadeiros motivos. Né? Não, ninguém está ali, né, fazendo o uso daquele espaço, sabendo o que aconteceu. Ouvimos uma versão e nós sabemos que toda versão, né, às vezes ela é pautada, né, por três lados ou mais, né, de quem fala, de quem ouve e interpreta. A versão também legítima que a gente não sabe. E de quem interpreta, claro, então são vários ângulos. São. E a traição não acontece só na questão amorosa, tem traição também no trabalho, amizades, famílias. Tem como a gente começar a perceber que uma pessoa está nos traindo? Olha, quando faz essa colocação, se a traição está só no campo do amoroso, eu não vejo outra coisa dentro das nossas relações que não seja para o amoroso. Mesmo o campo do trabalho, mesmo o campo da relação com o nosso lado profissional, familiar, tudo isso vai de afeto e vínculo. A diferença é do que eu quero possuir como exclusivo meu. Né? O que é exclusividade? A pessoa, o trabalho? Você é funcionário, fidedigno, exclusivo dessa instituição e não pode prestar serviço a outra. Então, aí já fica aquele olhar discriminado, como se fosse traição ou não. Agora, quem trai deixa pista? Bom, é uma questão interessante. Indícios ali, Isso, né? os indícios, né? Deixa o rasto. Bom, vamos pensar. Se uma pessoa é invadida pelo sentimento de culpa, a culpa vai ficar a reparação. Então, quer dizer, qualquer mal-estar que essa pessoa tenha do sentimento de culpa, ela vai tentar reparar, mudar, né? Cada um do seu jeito. Existem pessoas que, neste movimento da traição com sentimento de culpa, acaba ficando mais grosso. Para acabar com a relação e falar, eu acabei porque não dava mais. Mas não para responsabilizar pela traição e sair como errado. Outras pessoas ficam até mais gentis,
né? Vai mudando, começa a trazer mais adjetivos carinhosos, né? Para dizer, olha, não está acontecendo nada, eu estou até melhor. Agora, quem não passa pelo sentimento de culpa não faz reparação. Então, por exemplo, um sujeito dentro da sua perversidade que não se sente mal com as suas atitudes, que causa mal-estar no outro, no social, esse sujeito ele não vai ser invadido pela culpa e vai continuar encenando, né, e atuando dentro deste processo de traições. Então, o caso vai se repetindo, porque também, se não existe culpa, não há elaboração, não há uma questão de pensar sobre, então fica repetindo a cena, vai repetindo e vai acontecendo. Então, respondendo à pergunta, deixa ou não, depende do sujeito, né? Nós precisamos, ao envolver numa relação, perceber nos mínimos detalhes quais são os sentimentos que aquela pessoa traz dentro da relação. Se é um sentimento de cuidado, se essa pessoa, quando maltrata alguém, ou quando trata alguém de uma forma desorganizada ou inesperada, se essa pessoa faz alguns movimentos de culpa e reparação para trazer ali a organização de novo das coisas que estão se perdendo dentro de uma relação. Os ataques, né? E hoje em dia as mulheres estão tomando destaque, porque antigamente era só homem que traía, não, as mulheres estão aqui no mesmo patamar também, né? Sim, nós temos uma questão da traição está muito associada a uma Todo questão... homem trai, né? A questão mito do aí. masculino, por nós estarmos numa sociedade falocêntrica, né? Numa sociedade também onde o machismo ainda impera, né? E ele agora está no lugar de desconstrução, porque está existindo o empoderamento feminino, né? E tem pessoas que estão lutando para que a mulher tenha lugar de fala e se defenda. E também aquele papel do homem que, quanto mais ele pega, quanto mais ele se relaciona, mais ele é visto como viril, macho alfa, um sujeito que precisa ser respeitado entre os outros homens, esse lugar está sendo desconstruído. Aos poucos, Que bom. isso, aos poucos ele está sendo desconstruído e sendo colocado um lugar de um masculino com mais sensibilidade. Então isso tem uma diferença. Agora, a mulher também trai. Isso está dentro de uma construção. Porém, além da traição vir com sentimento de culpa, ainda tem a acusação do social, né? Por exemplo, como eu disse, o sujeito masculino dentro de uma construção social foi colocado como se isso fosse aceitável ou menos mal. Mas às vezes a gente escuta, mas isso para a mulher é muito feio, é vulgar, é isso, é uma questão totalmente de dois pesos e medidas totalmente diferentes. Exatamente. Mas ainda bem que está sendo desconstruído. E para quem sofre essa questão da traição, né, você como psicólogo, o que você indica que é bom para ela fazer? Uma terapia, né? Se o casal também descobre, uma terapia de casal também é indicado? Olha, numa pessoa individual que se sente desrespeitada dentro de uma relação, o lugar que deve ser visto é o lugar dos valores. Quais são os valores que eu tenho? O que eu decidi? Trazendo para uma questão psi, quais são as minhas idealizações? Né? O que eu busco? Eu busco uma relação monogâmica, uma relação de exclusividade, uma relação que eu quero uma fidelidade. Como que é essa relação que eu quero construir? Esse é o primeiro acordo que nós fazemos com nós mesmos, né? Nós buscamos essa condição. Aí pronto, isso já está estabelecido. Agora, a entrada desse parceiro, desse sujeito, que eu faço endereçamento do amor, aí é uma escolha que eu preciso selecionar, né? Que eu preciso ver, que eu preciso ter um tempo para conhecer também. Porque pelo que nós vemos aí no mundo líquido, né? Nessa condição de relações muito líquida, que começa muito rápida e termina mais rápida ainda, são relações que as pessoas não conhecem bem uma a outra, o tempo é corrido e as relações são muito intensas. Superficiais. Superficiais. Né? É um mergulho de ponta nas águas rasas. Então, isso leva a decepções, frustrações, o mal-estar de uma relação desorganizada. Agora, tratando-se de casal,
hoje, no consultório, um assunto que está muito em pauta, que são as relações não monogâmicas. Alguns casais estão abrindo essa possibilidade, algumas pessoas já entram nas relações já nesse conceito, olha, eu fico com você, mas também quero a possibilidade de outras relações. A entrada de um terceiro, ou até mesmo a questão de uma relação poliamor, de uma relação mais aberta, de uma relação estendida. Isso são coisas que precisam ser pensadas. Mas, no caso, se for uma relação monogâmica, a terapia do casal pode ajudar. Sim, a relação monogâmica, se é uma escolha do casal, precisa ser visto. Qual que é a dificuldade de quem trai? Tem alguma dificuldade. Sim, às vezes uma insegurança que leva à autoafirmação através de outra relação. Às vezes as traições são colocadas como questões de punição. A gente não vem tendo relação, então eu resolvi trair. Nós estamos muito ríspidos um com o outro, estamos no marasmo. Então, por isso que eu traí. E é uma questão totalmente de reverter a culpa, de reverter a responsabilidade. Porque aí desconstrói os construtos básicos de uma relação monogâmica, que é a lealdade, a fidelidade, a exclusividade, o cuidado. Porque o cuidado é uma repetição do que nós idealizamos na própria infância. Uma mãe só para mim, um pai só para mim, uma casa só para mim, a majestade, o bebê está ali o tempo inteiro, se sentindo exclusiva, né? E isso vai para a fase adulta também. Isso vai dentro de uma construção de que eu também quero que repita aquela cena da infância, que é a cena do conforto, da zona de conforto, que alguém cuidava de mim, alguém era exclusivo, alguém se afastou do trabalho para cuidar de mim, alguém teve um tempo de dedicação para a minha existência. E foi gostoso. Então a cena repete. A cena repete na fase adulta como uma construção. Por isso tem que tomar cuidado com a questão da possessividade. Da possessividade e também, não só disso, mas também da destrutividade que nós trazemos dentro disso. Sim. Porque o amor e o ódio são dois afetos. O amor ele está dentro da condição de construção. E o ódio é o ataque aos vínculos. O que vincula uma relação dentro de uma relação de aliança, comprometimento, é o amor. Ele vai fazer aquela junção, aquela ligação. E o ódio, com sua destrutividade, vem acabando com aquilo. E eu acredito que numa relação que alguém se sente muito pressionado, se sente dentro de uma situação assim de não ter sossego, o outro em cima o tempo inteiro, muito fiscalizando, ciúme, né? muito ciúme, muita possessividade, isso vira uma relação tipo sabonete, se apertar escorrega, porque fica desconfortável. Fica. Outra questão polêmica são as redes sociais também, que entraram aí para complicar a vida dos casais ciumentos, né? Sim. Nós temos hoje até novas configurações através das redes sociais, porque nós vamos falar de relações virtuais, os aplicativos que entraram para facilitar encontros, as relações também que vira uma perseguição, o stalkear. O que seria stalkear o outro? Qual é a função disso? Fiscalização. Uma função paranoica, de fiscalização e de que um coraçãozinho, uma emoção colocada ali ou um tratamento já pode ser julgado como traição ou como se fosse uma relação de troca. Porque dentro da traição, a pessoa traída, ela pode desenvolver sentimentos de rejeição, troca, sentimentos de não exclusividade, e sentimentos que vão trazer a essa pessoa desconforto, sintomas que vão desajustar ela. Agora, é claro, nem todos estão preparados para isso. Às vezes isso chega num impacto tão grande que a pessoa começa a atacar os vínculos que estão ao redor, ou tomando decisões precipitadas, ou até mesmo decisões que vão complicar ela mesma. Casos aí como do autoextermínio, das punições,
né? Uma pessoa sair de um ambiente de trabalho porque se sentiu traída, trocada, uma pessoa foi promovida, ela não. Muito assunto para a gente continuar conversando. muita Com certeza coisa. você vai voltar aqui para a gente continuar a falar sobre essa questão e também quem passou por a traição, como superar essa fase e seguir a vida também, né? Sim. Ou se seguir a vida junto ou não com a pessoa. Muito obrigada pela participação e Eu até que a próxima aqui agradeço. no nosso informativo. Boa noite para você. Boa noite.